Começa nesta semana, no Supremo Tribunal Federal, um dos principais julgamentos da vida política do Brasil. O escândalo conhecido como Mensalão. Ele foi revelado pela imprensa há 7 anos. Motivou investigações pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Congresso. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Hoje e amanhã, o Jornal Nacional vai relembrar o surgimento e a evolução do caso. Os fatos que ajudam a entender tanto as acusações quanto os argumentos dos advogados de defesa dos 36 réus. A história se desenrolou no subterrâneo do mundo da política. O ano era 2005. E a acusação era de que deputados vendiam apoio político ao governo do presidente Lula em troca de uma mesada. O escândalo começou com a divulgação de um vídeo pela revista Veja. O então funcionário dos Correios, Maurício Marinho, aparecia recebendo propina e contando sobre um esquema montado dentro dos Correios para desvio de dinheiro dos contratos com outras empresas. São 3 aqui que trabalham. Aí as 3 são designados pelo PTB. Roberto Jefferson era deputado federal e presidente do PTB. Ao ser acusado no esquema dos Correios, resolveu denunciar numa entrevista bomba ao jornal Folha de São Paulo a existência do Mensalão. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Segundo ele, deputados do PP e do PL, atual PR, recebiam R$30 mil por mês para votar os projetos de interesse do governo Lula. O PL reagiu, pediu a cassação de Roberto Jefferson. O assunto paralisou o Congresso e, ao se tornar alvo de investigação pelos colegas deputados, Roberto Jefferson reforçou a denúncia do Mensalão. Para o plenário lotado do Conselho de Ética, Roberto Jefferson disse que recebeu R$4 milhões do PT sem declarar à Justiça Eleitoral. E que tinha contado ao então chefe da Casa Civil, José Dirceu, tudo sobre o Mensalão e a participação do tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Zé, tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um buchicho na casa que está ruim. Partidos da base que estão distribuindo para os seus deputados um mensalão, R$30 mil. Mas inocentou o presidente Lula. A reação do presidente foi a facada nas costas. E usou um estilo teatral para dar um conselho a José Dirceu em tom de ameaça. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Poucos dias depois, o ministro-chefe da Casa Civil caiu. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. Não me considero fora do governo, me considero parte integrante do governo. O governo do presidente Lula é a minha paixão, é a minha vida. E eu, ao sair, deixo aqui parte da minha alma, do meu coração, todos sabem, mas não deixo a minha alma. Ela vai comigo para a luta. Eu sei lutar na planície e no Planalto. Naquelas semanas, 3 comissões parlamentares de inquérito funcionavam ao mesmo tempo em Brasília. Depoimentos eram colhidos quase todos os dias. E mesmo o deputado Roberto Jefferson ainda tinha o que contar na CPI dos Correios. O personagem central da história apareceu de olho roxo, segundo ele, por causa de um acidente doméstico e disposto a fazer novas revelações. Vejo que muitos que ontem exorcizavam aqueles fantasmas, agora se abraçam com eles. Contou que o dinheiro do Mensalão era pago no Banco Rural e que assessores dos parlamentares eram encarregados de buscar a propina na agência. Subiam até o escritório do banco para receber lá 30, 40, às vezes 20, até 60 mil. Um dos saques de R$50 mil foi feito pela mulher do deputado João Paulo Cunha, do PT, que na época era presidente da Câmara. E assim surgiu a figura de Marcos Valério, um empresário da área de propaganda de Minas Gerais e que seria o responsável pelo dinheiro do Mensalão.
Pelo que foi analisado até agora, as contas das duas agências de Marcos Valério, a SMPIB e a DNA Propaganda no Banco Rural, movimentaram em 2003 e 2004 mais de 25 milhões de reais. Para tentar justificar tanto dinheiro que saiu das contas dele, Valério contou que tomava empréstimos bancários e repassava o dinheiro para o PT pagar despesas de campanhas eleitorais. Disse também que foi avalista de um dos empréstimos do partido no valor de R$2.400.000, mas negou qualquer irregularidade. Eu desconhecia assunto mensalão. Além de Valério, foram avalistas do empréstimo 3 dirigentes do Partido dos Trabalhadores. José Genuíno, então presidente do PT, o tesoureiro Delúbio Soares e Silvio Pereira, secretário-geral. O presidente do PT apresentou uma explicação para a assinatura dele ao lado do nome de Marcos Valério no contrato dos empréstimos. José Genuíno disse que tinha assinado os documentos sem ler. Esse empréstimo que teve o aval do Marcos Valério, eu assinei em confiança ao companheiro Delúbio. E no PT é normal os dirigentes assinarem cheque, assinarem contrato em confiança ao dirigente. Eu não conhecia Marcos Valério, a relação dele é com o Delúbio e eu assinei em confiança ao Delúbio. No Congresso, a explicação do PT era que o esquema se tratava de Caixa 2, dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral e não de mensalão. Partido dos Trabalhadores, durante 2003 e 2004, usou de um recurso não contabilizado para quitar dívidas das nossas campanhas. Todos nós, aqui nessa sala, sabemos como é feita a campanha eleitoral. No fim de julho, o Jornal Nacional revelou que Silvio Pereira tinha recebido de presente um carro de uma empresa que tinha negócios com a Petrobras, a construtora GDK. Era um veículo importado, um Land Rover Defender, no valor de R$80.000. Ele mentiu no depoimento à Polícia Federal ao dizer que comprou o carro financiado. No mesmo mês, os 3 acabaram tendo que se afastar da direção do PT, Delúbio Soares, José Genuíno e Silvio Pereira. E um novo personagem apareceu. O publicitário Duda Mendonça admitiu publicamente que recebia pagamentos do PT numa conta bancária fora do Brasil, que teria sido aberta por ordem de Marcos Valério. Segundo o publicitário, o PT ainda lhe deve 14 milhões de reais, referentes à campanha de 2004. Ele admitiu que era pago com dinheiro não declarado. Não podia emitir nota fiscal, está na cara que esse dinheiro não é um dinheiro oficial. O escândalo atingiu, então, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação. Luiz Guxiquem foi acusado de mandar o Banco do Brasil assinar contrato de publicidade sem licitação com a empresa DNA de Marcos Valério e pagar antecipadamente mais de 20 milhões de reais à empresa. Em meio às denúncias, Guxiquem acabou saindo do governo. Em 2011, depois de concluir a investigação, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a absolvição do ex-ministro Guxiquem ao Supremo Tribunal Federal por considerar que não havia provas contra ele. No Congresso, um dos momentos mais marcantes. O autor das denúncias e um dos principais acusados ficaram frente a frente. 2 de agosto. No Conselho de Ética, o depoimento do ex-ministro José Dirceu, acusado de ser um dos responsáveis pelo mensalão. E na primeira fila da plateia, o autor das denúncias. O momento mais aguardado do depoimento acabou frustrando muita gente. Não houve um debate aberto entre José Dirceu e o deputado Roberto Jefferson. Mas os ataques foram bem diretos. Não organizei, não sou chefe, jamais permitiria compra de voto e pagamento de parlamentares. Tratei de todos os assuntos com Vossa Excelência, deputado Zé Dirceu. Os republicanos e os não republicanos. Não é verdade. O senhor está mentindo. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. 9 semanas tinham se passado desde o surgimento do escândalo. Foi quando o então presidente Lula falou sobre o assunto durante uma viagem a Paris. A
entrevista foi divulgada em primeira mão pelo Fantástico. Doa quem doer, sabe? Nós vamos continuar sendo implacáveis.